E então chamou a atenção. E como chamou a atenção dos discípulos, os discípulos quis mostrar para o Senhor Jesus Cristo. Só que o Senhor Jesus Cristo, igreja, ele não se importava com essas questões físicas. Ele estava ali mais para a área espiritual. Porque o reino dele verdadeiramente não era aqui, era lá no céu. Era no céu. E quando os discípulos disseram para ele: olha, mestre, como esse templo está bonito, olha como está ornamentado. Aí Jesus vai olhar, não desprezando o templo, não desprezando a beleza do templo, e nem pelo que os discípulos estavam admirados. Jesus vai dizer algo profético, Jesus vai dizer algo futurístico, porque ele conhecia o que iria acontecer lá na frente. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. E provavelmente o Espírito Santo de Deus já tinha dito para ele. Porque nós sabemos que quando Jesus estava nessa terra, ele era 100% homem. Por mais que ele era 100% Deus, ele não usava os seus atributos nessa terra. Ele era totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Aí eu paro aqui, abro parênteses para a minha vida e a tua vida. Não é diferente para mim e para você. Nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Como a palavra mesmo diz, Jesus mesmo vai dizer que não somos nós que aceitamos Ele, mas é Ele que nos aceitou. Quando nós levantamos nossas mãos e aceitamos Jesus, confessamos Ele, não é Ele nós que estamos aceitando, é Ele que está nos aceitando. E então, quando Ele nos aceita, na mesma hora nós somos, vamos dizer assim, selados pelo Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, faz a mesma obra que Jesus Cristo fez, ou maiores como Jesus Cristo mesmo disse. Quem tem o Espírito Santo de Deus não fica enganado. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, te revela, te mostra. Ele confirma, ele diz que está errado, que não está errado. Ele fala com você de todas as maneiras. Até nas coisinhas mais pequenas do dia a dia seu, ele conversa com você. E o Espírito Santo conversava com o Senhor. Provavelmente ele disse para o Senhor: olha, vai chegar um momento que esse tempo vai ser destruído. Então Jesus Cristo não estava agarrado naquela ornamentação, não estava admirado por aquilo tudo, porque aquilo tudo iria passar, aquilo tudo ali iria acabar. Então Jesus disse para eles: olha, vai chegar um momento que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus, quando estava falando isso, ele estava dizendo algo que iria acontecer lá na frente, algo futuro que iria acontecer lá na frente. Ele já estava profetizando o que iria acontecer lá na frente, porque depois que Jesus Cristo foi levado ao céu, os discípulos, apóstolos do Senhor, ganhou muitas almas e foram muito perseguidos. Só que chegou ali um rei, um imperador, que destruiu literalmente aquele templo. Hoje, se a gente for lá em Israel, você não vai encontrar mais o templo ali. No lugar onde está o templo agora, está a mesquita de Alá. Sabe o que sobrou daquele lugar? Somente o muro da lamentação, aonde o muro separava, os gentios com os judeus. Tanto que vocês vão ver que, se vocês olharem e na internet, vocês vão ver que naquele muro da lamentação, os judeus colocam papelzinhos de petição ao Senhor e ficam ali em oração. Aleluia. Mas o templo não existe mais não. A palavra que Jesus Cristo deu quando ele estava andando com os seus discípulos se cumpriu, igreja. Há muitos anos atrás. Então, qual é a mensagem que Jesus quer trazer para mim e para você? Assim como essa profecia se cumpriu, muitas profecias ainda vão se cumprir. Não digo somente espirituais, mas eu digo também físicas, na minha vida e na tua vida. Só que nós não podemos ficar agarrados, nós não podemos ficar, vamos dizer assim, grudados nas coisas deste mundo. Pode ter certeza, se Deus prometeu, Deus vai cumprir na tua vida. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Ele
E aí Jeremias, Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, vistes bem, porque eu zelo para cumprir com a minha palavra. Então pode ter certeza que o Senhor vai cumprir com a palavra dele. Eu não sei o que o Senhor prometeu para você, mas Ele vai cumprir. Hoje na minha casa eu estava pensando no Senhor: Senhor, muitas vezes o Senhor coloca a gente na frente de pessoas, nos faz a gente orar pelas pessoas, nos dá palavra profética, nos mostra coisas que vão acontecer, e muitas vezes não acontece naquele momento exato, não acontece 1 mês, 2 meses, e o Espírito do Senhor confortou meu coração, porque Ele diz: não é no tempo meu, é no tempo dele. Agora, se Ele der data, se Ele der uma data para você, você pode questionar. Eu estou falando algo aqui porque eu acredito que Deus está querendo que eu diga. A gente não pode questionar o profeta. Você pode analisar a profecia, mas o profeta você não pode julgar. Você julga a profecia, mas o profeta não. O profeta é de Deus. Agora a profecia cabe você julgar, e mesmo assim julga com excelência, porque você não sabe se aquela palavra que saiu do profeta verdadeiramente foi de Deus. Porque se foi de Deus, nós estamos correndo o risco de estar blasfemando contra Deus. Então o que nós fazemos, missionária? Fique em silêncio, aguardando o Senhor, porque se o profeta é de Deus, cumpre. Se o profeta é de Deus, o Senhor faz cumprir. Porque o Senhor mesmo disse para Ezequiel, se não me engano, ele vai dizer assim: olha, os profetas que são mentirosos, eu não tenho compromisso com a palavra deles. Mas os meus profetas verdadeiros, eu cumpro, para que vejam que tem profeta. Então, fiquem em silêncio. Porque quando Jesus profetizou isso aqui, os discípulos, nem pensavam que iria acontecer. E passou muitos anos, igreja. E aconteceu. Vai lá em Israel para você ver. Então o que Deus está querendo falar? Ei, segura firme a palavra que foi dada. Segura firme a palavra que foi profetizada. Segura firme a revelação que foi entregada. Porque você não sabe o tempo que vai cumprir, mas o Senhor sabe. Deus tem um tempo determinado para concretizar todas as coisas. Ele falou e Ele vai cumprir. Ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós não podemos ficar somente grudados, alicerçados nas coisas deste mundo, nas palavras deste mundo, nas bênçãos deste mundo. Porque também tem uma palavra profética que foi liberada. Jesus diz: eis que eu venho como ladrão. Também o Senhor disse através de 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, que mais os céus e a terra agora existem, estão sendo guardados pelas ordens de Deus, a fim de serem destruídas pelo fogo. O que Deus está querendo dizer? Ei, igreja, alerta! Porque o Senhor já deu uma palavra que a terra e o céu vai ser destruído pelo fogo. Missionária, mas desde que o mundo é mundo, eu entendo que Jesus está voltando e que a terra vai ser destruída e nunca foi. Deus está dizendo: lembra-te de Noé, igreja. O povo não esperava dilúvio, não existia chuva na terra. E o Senhor cumpriu com a palavra quando disse: Noé, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra e vou acabar com a humanidade. Lembra-te também de Sodoma e Gomorra. Lembra-te de Ló, igreja. O povo não estava esperando, mas Deus foi lá e destruiu Sodoma e Gomorra. Deus está dizendo: fica alerta, igreja, porque minhas palavras não mudam. Tudo que eu falo cumpre. Não desista da caminhada, não desista do evangelho, não saia
está se preparando, missionário viu? Você está se preparando, pastores que aqui estão. Irmãs e irmãos, vocês estão se preparando. Porque nós estamos olhando tanto as coisas, desejando tantas coisas, que não é, vamos dizer assim, não é proibido ter. Mas nós estamos esquecendo de nos preparar. Porque Jesus está voltando. Hoje o varão aqui que estava orando, eu ouvi ele orar, dizendo que nós não devemos juntar tesouros nessa terra. Porque nós sabemos que aquele que junta tesouro nessa terra, ladrão rouba, a traça come tudo, a ferrugem destrói. Mas nós devemos juntar tesouro no céu. Você está juntando? Você já está se preparando? E se for amanhã? Porque está dizendo em Zacarias que o dia do Senhor será como um dia singular, um dia comum. Esse dia do Senhor é quando Jesus voltar. Vamos dar um exemplo, a Bíblia não diz, estou conjecturando, entrega a palavra. Hoje é terça-feira, né? Amanhã é quarta, gente, nossa amanhã é dia de levantar de novo, se o Senhor permitir, ir trabalhar, ou fazer aquilo, lavar uma roupa, fazer isso, fazer aquilo, abrir um culto. E se Deus preparou a quarta-feira para ele voltar? Irmãos, tudo vai ficar. Deus, eu fico maravilhada com Deus que Ele olha para toda a beleza, né? Toda a glória dessa terra, porque tem homens que têm coisas tão maravilhosas, né? Tem riquezas tão grandes. E o Senhor não está se importando com nada disso. O que o Senhor está importando é com a minha alma e com a tua alma. Como nós vamos estar diante dEle? Se vamos estar diante dEle naquele grande dia. Porque no céu não sobe carro, no céu não sobe casa luxuosa, no céu no carro não entra roupa de grife, sapatos de 300, 400 reais, no céu não entra iate, no céu não entra igreja não nenhum. Só vai entrar a mim e você, e mesmo assim, cada um de uma vez com um corpo glorioso, porque nem nessa veste nós vamos poder entrar com ele. Para finalizar, fechando a Bíblia, para que vocês entendam, Deus deu um sonho para uma irmã em Cristo que congregava conosco, que ela sonhava que ela pegou, chamou no caminhão, que esse caminhão baú pegou todos os móveis que ela tinha, e na frente dela, na frente junto com o caminhoneiro lá, né, com o homem que dirige, foi ela, os filhos e a mãe dela. E o caminhoneiro foi indo. Só que a estrada foi ficando pequena, foi ficando apertada, bem apertada, muito apertada. Chegou um ponto que ele não tinha como passar. O que ele fez? Desceu, parou o caminhão, abriu a caçamba do caminhão, tirou todos os móveis dela para fora e falou: Senhora, daqui para cá não tem como mais. Aí ela falou: não, mas as minhas coisas têm que entrar, eu tenho que levar tudo. Ele falou: Senhora, só cabe um por vez. Aí ela acordou e perguntou para mim, eu falei: cara, você não está entendendo que o caminho do Senhor é estreito, a porta do céu também é apertadinha, não vai poder entrar bagagem no céu, não vai poder entrar, aleluia, ninguém, aleluia, levando consigo a sua bagagem, é cada um de cada vez. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fica firme na palavra do Senhor, não larga o Evangelho por nada, não saia da presença de Cristo, tenha paciência em esperar no Senhor, não murmure quando as coisas não estiverem acontecendo, porque o Senhor Jesus Cristo sabe o dia e a hora que Ele vai fazer. Ele manda dizer para alguém que nessa noite: eu não te dei data. Porque tem pessoa que neste lugar que questiona, mas o Senhor falou através da boca do profeta e não concretizou. Esse profeta não veio da parte do Senhor. Deus está dizendo: para, não julga os meus profetas, julga a profecia, bateu,
daqui 30 dias, daqui 40 dias, 15 dias, um dia, 2 dias, igreja, Deus falou, Deus cumpre. Mas se Ele não te deu data, fica em silêncio. Não julga o profeta. Porque o profeta, que é profeta de Deus, foi constituído pelo Senhor. E quem fala através da boca dele é o Espírito Santo de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Porque Jesus Cristo está voltando. Quero chamar o pastor aqui, vou receber com salvas de palmas. Em nome de Jesus.